Olá, tudo bem? Graça e paz, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Bom, meu querido, já quero pedir desculpa a vocês porque minha voz está rouca, né? Estou com a gripe violenta, então me perdoe se no decorrer dessa aula aí eu der algumas espirradas aí, tá certo? Mas eu creio que vai dar tudo certo para a glória do Senhor. Se você acessou esse vídeo pela primeira vez, já quero deixar meu agradecimento aí, que Deus possa abençoar a sua vida. E eu sou professor da Escola Dominical há algum tempo e eu disponibilizo toda semana essa videoaula, que na verdade é ministrada em PowerPoint, para ajudar os professores da Escola Dominical. Então você pode baixar o slide aí em PowerPoint, gratuito, e você pode levar para a sua aula, para a sua sala da EBD, e dar uma aula dinâmica, uma aula interativa, uma aula diferente para a sua classe. São várias igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro aí que têm feito uso desse trabalho. Que Deus abençoe a vida de cada professor, de cada pastor, de cada superintendente das escolas dominicais. Meu abraço a cada um de vocês. Não vou falar os nomes aqui para não cometer um grande pecado de esquecer de falar o seu nome. Mas você sabe que é com você que eu estou falando. Deus abençoe grandemente. Meu querido, hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição de número 12, que tem por tema Perseverando na Fé. Nós já estamos a duas aulas do final, falta só a lição de número 13 e a de número 14, finalizando esse trimestre aí 2017. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Sem mais delongas, nós já vamos para essa aula. Mas antes de eu iniciar essa aula, quero falar aqui sobre a nossa peça teatral que nós fizemos na nossa igreja. Uma peça falando sobre o juízo final. Meu amado, se você não assistiu, é de arrepiar essa peça, tá? A imagem é assim mesmo que você está vendo aí, azul, esse com foco. O cenário todo que nós fizemos, está aí algumas imagens. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa peça para você assistir, para você refletir. Essa peça ela assim foi elaborada, foi bem trabalhada, foi coisa tremenda. Até recomendo você, sei lá, de repente copiar ela, fazer na sua igreja. Se você quiser, eu tenho todo o roteiro, eu posso enviar no seu e-mail, enfim. Ou você que está me assistindo aqui dentro de São Paulo, não pode ser em outro estado, porque aí nós não conseguimos. Mas se for dentro de São Paulo, quiser que nós apresentemos essa peça na sua igreja, fica tranquilo, mas agenda direitinho aí, a gente vai, sem problema nenhum. A gente não cobra nada por isso. Claro que a gente faz pelo amor à obra, né, tá certo? Mas me procura aí. Mas você pode copiar e fazer, que eu recomendo. Assista você, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais. Essa peça ela dura 16 minutos. Mas eu nunca vi, tá? Nada igual. É tremendo essa peça. Você precisa assistir. O link vai ficar disponível aí para você assistir. Assim que terminar essa aula, você vai lá na descrição do vídeo, no canto do vídeo vai aparecer o link e assista. Dentro do meu canal está na playlist lá de pregações. Você acessando a playlist lá de pregações, essa peça está lá. Você pode baixar no seu computador, copiar, fazer até diferente, até melhor, né? Mas por enquanto eu nunca vi nada igual, é de arrepiar. Confira, que aí você vai tirar as suas conclusões. Isso aqui é algumas fotos que eu tirei quando nós estávamos preparando o cenário. Muito lindo, muito lindo. Deus abençoe a cada um dos participantes dessa peça. Essa peça assim, deu o que falar, né? Está sendo muito comentada aí essa peça, porque foi coisa tremenda. Bom, mas vamos para a aula, que é o nosso objetivo, né? Textual se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, eu lhe condenarei. Melhor, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Verdade prática. A vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim.
Leitura bíblica em classe encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Timóteo, melhor, na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Então, na carta de Timóteo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Apóstolo Paulo aqui falando para o pastor Timóteo, tá certo? Em sua segunda carta. Vamos lá. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O que é que nós iremos estudar hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre, no tópico 1, perseverança bíblica. No tópico 2, o perigo da apostasia. E no tópico 3, seguros em Cristo. Então é o que nós iremos estudar aí, tá certo? Nós somos gratos a Deus pela nossa salvação alcançada em Cristo, certo? Graças à salvação do Senhor Jesus, nós somos gratos a Deus. Então nós somos gratos a Deus por nossa salvação mediante a fé que nós temos em Cristo. Agora, como os filhos de Deus, o que acontece? Precisamos perseverar, tá certo? Fiéis até o meio? Não, até o fim. Não adianta ir até o meio, nós devemos ir até o fim, certo? Nós devemos buscar a Deus, rejeitar o pecado, resistir à apostasia, que é uma transgressão irrestrita, tá certo? Capaz de levar a pessoa ao quê? A um estado de cauterização da mente. A pessoa cauteriza a mente. Então a palavra de Deus não faz mais sentido na vida dela, porque as heresias cauterizam a mente da pessoa, tornando insensível a voz do Espírito Santo. Então a pessoa, ela, com a mente cauterizada, ela torna insensível a voz do Espírito Santo, sendo, portanto, um caminho sem volta. Então nós vamos aprender que a apostasia, ela é muito perigosa em nosso meio, em nossa vida, em nossa igreja. Introdução. Vamos lá. A Bíblia nos revela a salvação em Cristo e a confirmação desse bem precioso por intermédio da testificação do Espírito Santo. Olha o que diz Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. As Escrituras, ela mostra a possibilidade de se perder a salvação em casos de apostasia da fé em Cristo. Por isso, o crente deve perseverar na fé. Então, nós devemos perseverar na fé. Nós temos que continuar batalhando, porque há a possibilidade do salvo perder sua salvação. É só ele desviar do caminho. A consequência dessa realidade espiritual é o quê? É desfrutarmos de uma imensa alegria. Ou seja, que só os salvos podem obter quando, você sabe quando? Quando peregrinam conforme o testemunho, ou conforme nós estamos dando testemunhos de Cristo em nossa vida. Então nós devemos perseverar, dando bons testemunhos, porque nós somos testemunhas de Cristo. Então há a importância da gente lutar, combater o bom combate, como o apóstolo Paulo diz. Tópico 1, a perseverança bíblica. Subtópico 1, conceito bíblico de perseverança. Perseverar remota a ideia de permanecer e também de resistir. Em nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, aflição, angústia, provações e perseguições. Então, o nosso desafio, mesmo vivendo tais dificuldades, que nem está escrito aí, é o que? É de mantermos inflexíveis e firmes na fé em Cristo. Esperando o quê? Esperando pacientemente nele. Isso em tudo, em todo o tempo. Nós temos que permanecer firmes, inflexíveis, não ceder às tentações. Tá certo? Olha o que diz Efésios 6,13. Portanto, tomai
toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, permanecer ou ficar firmes. Subtópico 2. Provisão divina e cooperação humana. A ideia popular de que, uma vez salvos, salvos para sempre, não tem amparo concreto nas Escrituras. Então, uma vez salvos, salvos para sempre? Claro que não. Deus diz que nós temos que permanecer até o fim. O Senhor Jesus nos disse isso. Pois, se fosse assim, não haveria o quê? Necessidade de esforço e disciplina. Para quê? Já que você estava salvo, aceitou Cristo, está salvo, não precisava de esforçar, de disciplina, tá certo? Não precisava de nada. Para uma vida de santidade frente às tentações e às provações. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, então não haveria necessidade de esforço. Só que a Bíblia nos ensina que é preciso perseverar. Tá certo? Olha só, a perseverança da vida cristã é iniciada e garantida em Cristo. Mateus 10, 22 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, se Deus nos chamou, claro que Ele vai nos aperfeiçoar até a vinda do seu Filho Jesus. Nós temos que permanecer firmes, nós temos que lutar contra o pecado, contra as heresias, apostasias, contra tudo aquilo que vem bater de frente com a nossa fé. Só que isso tem que haver o auxílio de quem? Do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, não adianta lutar com as nossas próprias forças, nossas próprias armas, não. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós não conseguimos vencer as apostasias da vida, as tentações, as aflições. Nós precisamos e dependemos do auxílio do Espírito Santo. Romanos 8,26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a provisão de Deus aí para que nós tenhamos, ou para que nós permanecemos nessa perseverança, tem que haver cooperação divina e humana. Eu tenho que aceitar o auxílio do Espírito Santo. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida. Juntamente com a cooperação e a sujeição do crente ao senhorio de nosso Senhor. 2 de Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçará. Então nós temos que fazer o quê? Sujeitar ao senhorio do Senhor, sujeitar a Ele, para que nós possamos, junto com o Espírito Santo, permanecer firme, né? Porque nós fomos chamados, nós fomos vocacionados e nós fomos eleitos para estar com o Senhor. Tiago 4, 7 ao 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadores e vos de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, para que nós permanecermos aí firme na nossa fé, nessa perseverança, nós temos que ter a ajuda do Espírito Santo. É uma cooperação humana e divina. Pessoal, meu nariz aqui está só a benção. Perseverança. Perseverança não significa que ao proclamar a fé em Cristo já estamos a segurança eterna, mas que dependemos cotidianamente do Espírito Santo. Não é porque a gente aceitou Jesus que significa segurança eterna, que já estamos salvos. Nós temos que perseverar, né? Nós dependemos do Espírito Santo, dependemos do Senhor todos os dias da nossa vida. Perseverança também, Jesus falou algo sobre perseverança em Lucas 9, 62, diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, tá aí alguns versículos bíblicos, lógico que tem muito mais, que fala que
nós temos que perseverar até o fim. E aquele que lança a mão do arado não está apto para o reino de Deus. Ou seja, pode perder a salvação? Se lançar a mão do arado, se desistir da fé, pode sim. Tópico 2. O perigo da apostasia. Subtópico 1. Conceituando apostasia. Significado de apostasia. Vem do grego apostasis, que significa afastamento remoto ao abandono premeditado e consciente da fé cristã. Apostasia é negar ou renunciar e distorcer propositalmente o ensino das Escrituras Sagradas. Então, a apostasia é quando ela abandona a fé consciente, faz isso conscientemente. A palavra de Deus ela revela que o início da apostasia ela tem a ver com o quê? Com a obediência aos espíritos enganadores, tá certo? E também as doutrinas do demônio, que é ensinada pelos homens mentirosos. Paulo fala isso lá em 1 Timóteo 4, que esses espíritos enganadores aí, que infelizmente os homens permitem que entrem na sua vida, eles fazem com que torcem, né, o conteúdo do ensino bíblico, negando a pessoa e também até mesmo chega a negar a obra de Cristo. Então, a apostasia é ato consciente da pessoa, não é algo inconsciente, não. Não se deve confundir apostasia com o pecado acidental. O que é apostasia? A pessoa se mostra com uma dura cerviz, ou seja, rejeita, né, aquilo que vem da palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus mostra que esse caminho não tem volta. A pessoa que endurece a cerviz, a pessoa que rejeita a palavra de Deus, ela está indo para um caminho sem volta. Depois você confere lá essas referências aí, Hebreus e Provérbios. Não se deve confundir apostasia com o pecado acidental. Qual a diferença? O pecado, a pessoa ela pratica, né? Claro que o pecado a pessoa pratica porque quis, de uma certa forma consciente. Mas o pecado a pessoa, ela pode, à luz da parábola do filho pródigo ali, fazer o quê? Voltar ao caminho de antes, fazer o caminho de volta. Então a pessoa pecou, ela pode se arrepender e voltar, né? Se arrepender do seu pecado, do seu mal cometido. Na apostasia a pessoa não tem mais arrependimento, ela não se arrepende, ela faz o que quer, sabe? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que trai porque quer mesmo, não está nem aí, pode perder a família, ela não quer mais se arrepender, entendeu? Ela não aceita mais correção. O pecado, a pessoa ela se arrepende e ainda, como a parábola do filho pródigo lá em Lucas 15, 11 em diante ali, o filho pródigo ele pecou, claro, né? Ele cometeu um pecado grave, pecado até mesmo mortal, né? Se ele não se arrependesse, só que ele se arrependeu e o caminho estava aberto, o caminho ainda estava pronto para recebê-lo, o Pai estava de braços abertos para recebê-lo, porque existe um caminho para voltar, só que na apostasia não, a pessoa não quer mais se arrepender. Então devemos buscar a Deus, rejeitar o pecado e resistir à apostasia. Então nós devemos rejeitar o pecado e resistir a essa apostasia que é mortal. Subtópico 2, a prática da apostasia. Perdão, irmãos. Meu nariz está só a misericórdia. Estou com uma gripe tremenda. A apostasia sempre será praticada de maneira consciente, deliberada e voluntária. Foi o que nós já havíamos tratado um pouco atrás. Mas nós vamos ver o quê? Vejamos alguns exemplos de apostasia nas Escrituras. Nós vamos ver alguns exemplos. Então, o inimigo de nossas almas, né, ou de nossas vidas, juntamente com as hostes espirituais da maldade, deseja o quê? O que ele deseja? Pelejar contra nós. Lá em Efésios 6,12 fala isso. Entretanto, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal, minha e sua, intransferível do indivíduo. Ezequiel 18, 4 e 20 fala. Então o pecado ele não é transferido para fulano, para ciclano. Não, o pecado é intransferível, é seu. Então nós devemos tomar certos cuidados com o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, tá certo? Então, alguns exemplos aqui da prática de apostasia. Rejeição consciente e voluntária à obra de Cristo. Isso é sinal de apostasia. A pessoa rejeita, não quer saber.
Pecado voluntário, ele é consciente e maldoso. Então, pecado voluntário, consciente e maldoso. Ensino de doutrinas heréticas, 2 de Pedro 2, 1. Então, alguns exemplos aí de prática de apostasia. A pessoa ela rejeita voluntariamente, ela não está nem aí, tá certo? Ela comete pecado voluntário e consciente, maldoso mesmo, sem misericórdia, não está nem aí. E rejeita os ensinos das Escrituras e ainda ensina ensinos de doutrinas diabólicas, heréticas, tá certo? Tópico 3. Seguros em Cristo. Cristo garante a salvação. Embora... Perdão. Vai ficar na gravação porque eu estou sem programa de edição. Então ficou um espirro aí. Eu avisei vocês, tá certo? Me perdoe. Embora haja a possibilidade do crente apostatar-se da fé, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados irrepreensível até a sua vinda. Então nós podemos nos sentir seguros em Cristo. Por quê? Pois ele tem o quê? Ele tem poder de nos manter livre de tropeços. Judas, no versículo 24, fala disso. Então, embora haja essa possibilidade do crente se apostatar da fé, mas a nossa fidelidade em Cristo nos garante aí a certeza de sermos conservados, irrepreensíveis até a sua vinda. A oração sacerdotal de Jesus revela muito dessa segurança. Então nós temos essa segurança, porque Cristo fez uma oração para nos garantir, né, para nos garantir firmes nele. Ele diz assim: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, 28. Então essa oração de Cristo foi uma oração que nos dá segurança de que Ele nos garante, Ele nos sustenta debaixo da sua potente mão. Subtópico 2. A alegria da salvação. Uma das maravilhosas consequências que alcançamos quando aceitamos a Cristo é a alegria da salvação. Agora não temos mais o peso da culpa e da condenação, pois somos aceitos e amados por Deus. Lucas 10, 20. Então, essa maravilhosa, uma das maravilhosas, ou das maravilhas que Deus proporcionou para nós, é a garantia de nós não sermos culpados e nós não sermos condenados. Por isso, se já aceitamos a Cristo, já estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Lucas 10, 20 diz assim: alegrem-se, porque seus nomes estão escritos no livro da vida, ou escrito nos céus. Então, nós temos essa segurança, porque o peso da culpa, da condenação, Cristo ele já arrancou de nós. A nossa dívida, Cristo pagou na cruz para o Pai. Ele pagou, Ele destronou o poder das trevas e nos deu vitória. Subtópico 3. A certeza da vida eterna. Só voltar aqui um pouquinho, perdão, sobre aqui esse comentário aqui de nós não termos mais o peso da culpa e nem da condenação. Esse efeito prático, ele foi, ou ele vive em nós, essa bênção está em nós e nos dá garantia de ter uma vida cheia de alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então não há culpa, não há peso na consciência para quem se arrependeu e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tá certo? Vamos lá, subtópico 3. A certeza da vida eterna. O nosso fundamento na certeza da vida eterna não está firmado em mérito próprio, ou seja, nós não temos a certeza, a confirmação da vida eterna por causa dos nossos esforços, das nossas obras, de mérito humano, simplesmente do homem, não, mas única e exclusivamente no mérito da obra salvífica de Cristo, na obra que o Senhor fez lá na cruz. Ele substituiu o pecador,
Ele se fez pecador por nós, fez pecado por nós. Então a garantia, a certeza da vida eterna está em Cristo. Ele é o nosso penhor. É Ele a nossa garantia de vida eterna. Tá certo? Hebreus 9, 27, 28 diz assim, ao homem está destinado a morrer uma só vez. Faltou aqui faltou a letra ali. Então, diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, enfrentar o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecer segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, ao homem está destinado a morrer uma vez. Depois disso aí, meu amigo, segue-se o juízo. Tá certo? Então, a nossa salvação, ela é conquistada hoje na pessoa de Cristo. Enquanto você está vivo. Se você morrer sem Cristo, se a pessoa morrer sem Cristo, se eu morrer sem Cristo, aí, meu amigo, Jesus vai trazer, como diz lá em Apocalipse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Depois de morto, segue-se o juízo, meu amigo. Não tem mais arrependimento não, tá? Embora tenhamos o livre-arbítrio para tomar decisões, o Espírito Santo age para nos converter do caminho errático. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel, essa função de nos converter dos maus caminhos que por onde nós andamos, tá certo? João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que nos orienta, mesmo tendo livre-arbítrio. Ele respeita, claro que respeita, mas ele vai nos orientando, mostrando as coisas certas, as coisas que convêm da parte de Deus, as coisas que nos garante, né? Uma comunhão com Cristo, nos dá certeza da vida eterna. Ainda que falhemos em alguma coisa, nosso Senhor nos prende por meio dos laços de amor, trazendo-nos de volta ao aprisco. Mesmo que nós fracassamos, mesmo que nós tropeçamos aqui, falhamos ali, nos arrependemos aqui, ali e tal, Jesus, pelo seu grande amor, né, ele nos prende, trazendo de volta ali para o seu aprisco. A ovelha saiu do rebanho, fugiu do rebanho ali, ele, como sendo bom pastor, vai atrás, encontra e traz para o aprisco. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15:17. É a parábola da ovelha perdida. Ele diz que o homem, o pastor, quando ele sente falta de uma ovelha no seu aprisco, ele tinha 100 ovelhas, sentiu falta de uma, ele deixa as 100 no aprisco e vai atrás daquela única ovelha que está ferida, machucada pela vida, pelo pecado, e ele vai atrás, e quando ele acha, no céu é feita uma festa, tá certo? Bom, meu amado, nós chegamos aqui na conclusão que diz assim: o perigo da apostasia é uma realidade, mas a certeza da vida eterna é uma dádiva tão gloriosa que suplanta esse perigo. Não há o porquê de procurar contradições quando há relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus é poderoso para em Cristo nos guardar até o dia final, a fim de que perseveremos nele em meio às provações da vida. 2 Timóteo 1:12. Meu querido, espero que eu possa ter te ajudado em alguma coisa. Espero que eu tenha sido instrumento de Deus para ministrar uma palavra no teu coração. Esta aula ela é bem resumida, bem simples, mas se você que é professor da escola dominical baixar esses slides, você pode dar uma aula dinâmica, uma aula transformadora na sua igreja, na sua sala de aula. Aí no canto direito já deve estar aparecendo aí em algum lugar o link, né, da peça teatral que nós fizemos falando sobre o juízo final. Te recomendo você assistir. Meu amigo, é coisa tremenda. Você não vai se arrepender. É coisa de arrepiar. Eu depois assistindo, já assisti várias vezes, até me arrepio, até me emociono, porque é a realidade. Como é que nós vamos estar diante do trono do Senhor, diante do tribunal de Cristo? Como que as pessoas vão estar diante do juízo final? Tá certo? Ah, mas o trono, o tribunal de Cristo é só para galardoar, para dar recompensa, sim. Mas nós temos que fazer por onde aqui nessa terra
está no tribunal de Cristo, né? Porque de qualquer jeito nós não vamos estar lá. E essa peça fala muito. Medita nessa peça. Esquece detalhes, medita na peça, tá? E eu tenho certeza que Deus falará contigo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se inscreva no canal, deixa aí seu joinha. Você que faz uso do meu trabalho, vá lá, dê um joinha que isso ajuda muito o canal a crescer. Tudo é para a glória de Deus. Então ajude, deixa aí seu comentário. Se você usa e você ainda não usa os meus slides, você ainda não passou para mim o seu e-mail, passe o seu e-mail para mim, porque assim que os slides ficar prontos, eu já envio na caixa de e-mail seu e você já pode baixar e ir estudando, fazer suas alterações com o tempo. Este final de ano está sendo muito corrido para mim, então só hoje, sexta-feira, hoje é sexta, que eu consegui fazer o vídeo e os slides ficou pronto na parte da manhã. Mas os slides sempre ficam prontos um pouco antes, para dar tempo de você estudar e levar uma aula dinâmica para a sua igreja. Então se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu e-mail para que eu possa mandar na caixa de seu e-mail. E se você deixou meu e-mail e não chegou ainda, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está abaixo da descrição do vídeo. Entre em contato comigo, porque de repente não foi salvo corretamente na caixa do meu e-mail e às vezes não vai. São muitos e-mails que eu tenho que mandar, às vezes fica faltando algum. Mas toda semana eu disponibilizo esse trabalho para vocês. Bom, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Obrigado pelas orações. Que o Senhor Jesus nos ajude a continuar fazendo a sua obra. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino de Deus, se for da vontade dele.